Clara Tanuri se converteu ao evangelho? É isso que muitos aí estão falando a partir de um corte que surgiu aí na internet, onde ela participa de um podcast e fala de algumas mudanças que têm acontecido em sua vida. Esse vídeo aqui começou a ganhar repercussão, né, onde está escrito Jesus libertou Clara. Veja o que aconteceu. Clara Tanuri conta testemunho de libertação e várias pessoas já estão aí repostando, né, esse vídeo, como até dá para ver aqui, outras pessoas colocaram aí a mesma capa, né, estão repostando esse vídeo no YouTube. Mas será que é isso mesmo? Será que ela se converteu de verdade? Pessoal, eu confesso que quando eu vi de primeiro momento esse vídeo aqui, eu até me alegrei, porque parece realmente, por algumas coisas que ela diz aqui nesse vídeo, que a gente já vai ver, que ela está ali num processo de conversão. Mas quando eu fui verificar se realmente é isso, qual podcast é esse que ela participou, algumas coisas muito estranhas aí apareceram. Quando eu fui buscar aqui o vídeo original, né, do podcast onde ela participou, algumas coisas aqui já me pareceram estranhas, né? Primeiro, aqui a gente consegue ver que onde está aqui a informação sobre o podcast diz o seguinte: uma plataforma, comunidade de reconhecimento e afirmação da pluralidade evangélica. Então já me soou algo estranho, né? E aí, quando a gente vê aqui o episódio que ela participou, olha o tema do episódio do podcast: espiritualidade fora da igreja. Existe espiritualidade fora da igreja? Não existe, né? Mas não para por aí. Quando a gente vai ver aqui o início, né, desse podcast que ela participou, do episódio completo, não somente do recorte, olha o que ela diz no início. E hoje eu sou cantora, compositora, bissexual e tô me reconectando com a minha espiritualidade. E tá sendo bom trocar sobre isso. E aí, será realmente que a Clara Tanuri se converteu? Daqui a gente já consegue pensar em algumas coisas. Será que tem como ser cristã e bissexual ao mesmo tempo? O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Essa é uma teologia que tem surgido hoje em dia, né? Onde muitos falam aí, né, que é possível você viver normalmente com alguns pecados que a Bíblia condena e continuar sendo cristão. Você, por exemplo, nesse pensamento dessa teologia progressista que tem surgido, você pode tranquilamente talvez ser um adúltero e ser cristão também ao mesmo tempo. Você pode ser um mentiroso e ser cristão também. E aí, pessoal, quando nós damos uma olhada nos comentários do corte, olha o que as pessoas estão falando. Tô sem acreditar de tanto que tô feliz por ver uma oração de uma mãe sendo atendida. Olha os outros. Emocionada, glória a Deus, que alegria. Deus seja louvado. Muito feliz, Deus é fiel. E quando vamos ver os comentários do podcast completo, olha o que as pessoas estão falando. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. As pessoas estão exortando. Aí o outro fala: um grupo de jovens cheios de si e vazios de Deus. Então, pessoal, tomem cuidado com os cortes que aparecem na internet. Quem viu o episódio completo tá vendo que não é bem isso aí que estão compartilhando. Eu também fui um dos que acreditei e achei que realmente algo diferente estava acontecendo com a Clara Tanuri. Inclusive, fiquei feliz por isso. E a minha intenção era vir aqui fazer um vídeo alegre com isso. Porque de maneira nenhuma nós, como cristãos, devemos querer o mal das pessoas. Nós queremos mesmo que elas se convertam a Cristo e se arrependam dos seus pecados e vivam de forma verdadeira conforme o evangelho. Mas o que nós podemos ver aqui é que, na verdade, pegaram um corte, fizeram parecer que a Clara Tanuri ele está se convertendo ao evangelho ou se converteu, e muitas pessoas estão acreditando sem olhar o contexto, o vídeo completo, o podcast que ela participou. E aí, com tudo que eu te mostrei, será mesmo que é possível alguém ser cristão e continuar com práticas que a Bíblia condena? Eu já vou colocar aqui um trecho do corte que estão divulgando, mas olha antes o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí eu te pergunto mais uma vez, é possível a pessoa viver na prática dessas coisas e continuar sendo cristã, segundo a própria Bíblia? Não sou eu que estou falando o que a palavra de Deus nos diz. Então vamos assistir aqui um pouco do corte que está aí viralizando, só para vocês entenderem, né? Porque realmente a parte que cortaram
dá algum entender ali que ela tá ali num processo de conversão. Mas eu acho que eu tive esse momento de, tipo assim, eu odeio crente, que eu tava muito machucada por várias coisas que aconteceram, por várias injustiças que eu vi. Não foi nada pontual. O pessoal sempre fala assim, o que que aconteceu? Mas foram várias mini coisinhas que eu fui pensando assim, isso daqui não tá certo, isso aqui não tá certo. Ninguém faz nada. Eu tava numa crise de identidade também, então eu falei assim, eu vou abraçar quem eu sou agora. Fiquei meio tipo assim, odeio vocês todos que não me permitiram ser eu, sabe? Teve um momento assim de rebeldia mesmo. Aí depois a gente, né, a poeira baixa, o tempo passa. Aí agora assim, a gente tem que aprender a separar, né? Porque tem o joio e o trigo. E isso me atrapalhou a me conectar com Deus mesmo. Tá vendo como parece realmente que ela tá ali passando por um processo de conversão? Ela fala da época, né, que ela tava ali fazendo todas essas coisas. Realmente nós vimos aí, né, um tempo atrás, até de um podcast que ela participou, onde ela risca a Bíblia, né, fala várias coisas contra os cristãos. E aí ela falando isso, realmente parece, né, que ela tá ali num processo de mudança. Tô lendo a Bíblia, eu oro todo dia. Então foi um processo, porque primeiro realmente eu fiquei com raiva e eu não queria nem saber. E aí teve uma época que eu até falava assim, ai, não existe Deus não. Desacreditei total, fiquei muito machucada mesmo. E aí fui viver uma vida assim de excessos, sabe? Indo com muita sede no mundo. Agora eu quero o mundo todo, assim. Um pouco perigoso até. E aí, nesses momentos de angústia, assim, de pensar, nossa, mas eu tô aqui agora fazendo o que eu quero, com a liberdade que eu quero, mas ainda sentindo um vazio, né? E sentindo falta de me fortalecer, sabe? Porque aí também eu volto pra mídia, assim, me posicionar, as pessoas julgando e cobrando. Então eu comecei a sentir assim, eu vou tirar a força de onde? Tipo assim, o que que eu vou... Quais estratégias eu vou usar pra eu me fortalecer aqui em alguma fé que ainda reste em mim? E aí eu fui fazendo esse movimento, assim, de meditar e comecei a gostar muito de estar na natureza, de fazer trilha. E aí era um momento que eu ficava até emocionada, assim, porque eu sentia essa completude. Então, pessoal, como eu falei, né, olhando somente esse corte, realmente parece ali, né, de alguém que tá falando que tá num processo ali de conversão. Mas quando você vê tudo isso que eu te mostrei aqui, o próprio tema do podcast que ela participou, que é a espiritualidade fora da igreja, ou seja, então o que parece é que ela está dizendo que está voltando, que está se apegando com Deus, mas não com a religião, não com uma igreja, algo fora da igreja, um evangelho mais maleável, que aceite que você continue nas suas práticas que a própria palavra de Deus condene, mas diga ser cristão. E vai lembrar também que esse podcast aconteceu já tem um mês. Só que esse corte desse episódio surgindo dessa forma, como se ela estivesse dizendo que ela se converteu ao evangelho e realmente, como eu mostrei, parece que ela está ali dizendo que está num processo, fez com que muitas pessoas realmente achassem que ela se converteu. Só que olhando todo o contexto, vendo o episódio completo, não é isso que me parece. Eu sinceramente queria vir aqui falar que eu estava alegre pela conversão dela e glorificar a Deus por isso, porque é o que devemos desejar para as pessoas e orar por isso. Por isso eu estimulo você a orar pela vida da Clara Tanuri e tantos outros que estão fora da igreja, já fizeram parte da igreja, mas devemos sim orar pela conversão dessas pessoas. E eu oro e desejo que Deus alcance o coração dela, porque a própria palavra de Deus nos mostra que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. 1 João capítulo 3 vai dizer: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. No verso 9 ele vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Então, meus irmãos, não podemos negociar com o evangelho. A palavra de Deus é clara. É impossível alguém ser cristão verdadeiro, mas continuar na prática normal e constante de algo que a própria palavra de Deus condena. Lembrando que os links dos vídeos que eu mostrei aqui vai estar aqui na descrição. Deixem aí nos comentários então o que você acha aí sobre tudo isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Valeu, pessoal. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.